Bom dia, Eliseu. Seja bem-vindo de volta ao Portal Desacato, aqui amanhã com dignidade. Bom dia, Amy. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. Então, o Liseu Mazioni, ele é o diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Chapecó e Região, do Citespen, né, Liseu? Então, o Liseu está aqui para trazer explicações por parte do sindicato em relação ao vídeo que eu vou trazer para vocês, inclusive, do João Rodrigues, da fala do João Rodrigues, o prefeito aqui de Chapecó. Eu vou trazer o vídeo para dar o contexto aqui para a nossa audiência, Eliseu, e aí a gente fala sobre isso. Não vai trabalhar mais na rede pública municipal de Chapecó. Ou seja, aquele malandro que quer fabricar atestado está com os dias contados. Porque, a partir desse ano, o SASM não vai mais analisar atestado da prefeitura. Nós estamos terceirizando esse serviço. Vou pedir para que a nossa equipe faça uma avaliação de todos os atestados que foram dados no último ano e saber quem são os médicos que deram, e vou mandar abrir um procedimento em cima do médico para saber se é uma fábrica de atestado ou se ele analisa o paciente. Opa, meu microfone está desligado. Bom dia de novo, então, Liseu, seja muito bem-vindo aqui. Eu quero perguntar para ti, a primeira pergunta que eu quero fazer, Liseu, é como que funciona hoje a questão do atestado médico para os servidores e servidoras do município? Vamos levar em conta uma doença que, como eu escrevi lá na matéria que eu fiz sobre isso, seria questionável pela prefeitura, por exemplo, depressão por burnout, enfim. Como que funciona hoje quando um servidor ou uma servidora fica doente e precisa ter o seu atestado médico ali atendido? Bom, o atestado médico, primeiro, a gente sempre tem que reafirmar que é um direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, o direito ao auxílio-doença, né? Então, inclusive, escrevia, ao comentar a fala do prefeito João Rodrigues, que o direito ao auxílio-doença, na verdade, é um daqueles direitos que separa o trabalho escravo do trabalho decente, né? Porque o trabalhador pega o atestado quando ele está doente, né? Então, se o trabalhador não pode deixar de trabalhar quando está doente, é porque ele é escravo do trabalho. Então, quando o trabalhador fica doente, ou tem também muitas mães, né, que levam seus filhos pequenos para consultar para o médico, internar muitas vezes, e também aí tem a licença para acompanhar a pessoa da família, né? Mas, especialmente, o caso do trabalhador que fica doente e pega o atestado, ele vai para o médico, né? Às vezes tem que passar por mais de um médico para encontrar qual que é a doença, qual que é o problema de saúde que ele está enfrentando. Muitos exames, muitas vezes, né? Então, tem toda uma penitência que o trabalhador doente passa até ter o atestado médico, onde o profissional médico orienta, né? Recomenda uma limitação do trabalho ou o afastamento do trabalho. E é levado para o SASM, que é o órgão de saúde do município, que deveria ser o órgão de saúde, mas não tem sido, né? Tem sido mais um órgão financeiro do que de saúde dos servidores municipais. E aí os médicos do SASM reconhecem o atestado, ele tem que levar em 24 horas, então se ele passar de 24 horas do atestado, aí o SASM não reconhece a validade, e o SASM, então, defere a validade do atestado, às vezes corta dias, né? E às vezes até nem aceita o atestado. Então, inclusive, nós temos tido muitos problemas de negação do atestado, então, o SASM desconfiando, negando também o ato médico, né? Que também na legislação tem uma certa autonomia e responsabilidade do médico. Então, o prefeito, antes de questionar o servidor, ele deveria entrar na justiça para
questionar o atestado médico, porque o atestado médico é um documento com validade, né, com fé pública. Então, tem toda essa problemática. O fato é que é o seguinte, o prefeito João Rodrigues, que não cansa de jogar fora dinheiro nas terceirizações, quer fazer economia em cima da saúde do trabalhador. Eu tenho aqui, eu dei uma pesquisada e no Jus Brasil tem lá uma informação sobre isso. Por quê? Liseu, você me mandou uma resposta depois dessa fala do prefeito, você me mandou uma resposta do sindicato. Eu vou ler ela rapidinho aqui. Abre aspas. Analisamos juridicamente e a fala não caracteriza tipificação de crime no Código Civil ou Penal. É uma fala política, metricamente pensada para sua promoção pessoal no futuro político. O prefeito responde pela sua fala. Cada servidor municipal deve fazer sua avaliação da fala do prefeito e tirar suas conclusões. Estamos acolhendo e ajudando no campo administrativo e judicial cada servidor e servidora que sofre com as negativas e cortes de atestados médicos e desrespeito no direito ao auxílio-doença que se dá no individual caso a caso. E aí eu fui dar uma pesquisada e lá no Jus Brasil tem lá, conforme estabelece o parecer do CFM número 10 de 2012, o médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique essa discordância, após o devido exame médico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. Entenda que, ao analisar o parecer do CFM, Conselho Federal de Medicina, tem-se o entendimento de que o médico que recusa o atestado médico de outro profissional se sujeita a assumir a responsabilidade pelas consequências do ato. Ou seja, cada médico da junta caso o médico da junta retire dias ou até mesmo não aceite o atestado médico e o trabalhador venha a sofrer algum prejuízo em sua saúde pelo ato médico, este estará sujeito a consequências trazidas pelos seus atos. E aí, Liseu, lá na publicação que a gente fez no Instagram, teve bastante engajamento, muita gente fez perguntas ou afirmações mesmo, dizendo que esse ato seria inconstitucional. E também teve bastante gente falando que se cabe processo à prefeitura, ao município, no caso de um trabalhador que não teve seu atestado médico reconhecido e venha a comprovar que precisava dele de fato. Isso é possível? Existe essa possibilidade da prefeitura estar sendo processada por conta disso? Na prática, o prefeito ele age na margem da lei, mas dentro daquilo que ele dá tranquilidade do ponto de vista do sistema judiciário e administrativo, né? Que é bastante lento. Porque, assim, nós tivemos já, no decorrer dos anos, reversão de muitas situações na justiça, de professores que não foram reconhecidos a condição de PCD, de professora grávida que foi dada inapta para assumir, depois a justiça mandou assumir. Agora, no início deste ano mesmo, estamos acompanhando 5 casos de professoras PCDs que estavam no edital de ACTs, que a fibromialgia é considerada condição PCD, e depois não foi reconhecida para admissão. Então, teve alguns casos que já foram revertidos no campo administrativo, outros ainda estamos aguardando o retorno da Secretaria de Educação, do SASME. Então, na verdade, tem sido esse trabalho permanente. Então, veja que nos casos que o juiz deu ganho de causa para o servidor que recolheu à justiça, o SASME estava errado, né? O prefeito estava errado, o município estava errado, né? Porque tanto o prefeito, quanto a Secretaria de Educação, quanto o SASME, eles falam em nome do município, que é a instituição empregadora dos servidores municipais. Mas no que o prefeito se apega? O prefeito ele tem feito uma política de dominação, né?
E a dominação, muitas vezes, ela é ideológica. Então, cria toda uma lógica na cidade. Aqui em Chapecó tem muito, já discuti algumas vezes, também na Câmara de Vereadores, quando era vereador, e também quando sou convidado a debater, que aqui em Chapecó tem o seguinte refrão, que chega a ser um ditado popular: só não trabalha quem é vagabundo. Né? E eu questionava essa cultura, essa lógica, porque a gente tem que discutir também a qualidade do trabalho e a remuneração do trabalho. Até porque nenhuma sociedade se desenvolve ou atinge altos índices de desenvolvimento se não valorizar o trabalho, não remunerar bem o trabalho e não distribuir renda. Né? Uhum. Mas essa é a lógica que o prefeito João Rodrigues constrói aqui com os empresários da cidade. Então, é um sistema de exploração do trabalho mesmo, porque desemprego, até em todo o país hoje, está patamares bastante baixos, né? Em índices históricos aí, em torno de 6%. Então, não é só Chapecó que tem emprego para quem quer trabalhar. Agora, a gente tem que discutir a qualidade do emprego, tem que discutir a manutenção da saúde do trabalhador, né? Porque a gente sabe que as nossas agroindústrias adoecem muito cedo, muito jovem, os trabalhadores da cidade, né? O próprio comércio, a construção civil. Então, assim, uma sociedade que também não cuida da saúde do trabalhador, ela vai se empobrecendo, né? Porque ela vai perder força de trabalho muito antes da hora e também vai acumulando uma quantidade, uma proporção muito grande de pessoas dependentes porque perderam a sua capacidade de trabalho, né? Nós já temos isso com o processo natural da velhice, né? Com a idade. Tanto é que tem a aposentadoria como direito para garantir a sobrevivência do trabalhador com dignidade. Mas também, se a gente perde a força de trabalho antes da hora, isso é um custo para a sociedade, é um custo na economia. É um custo para o Estado, mas também é um custo para a economia, porque o desenvolvimento também precisa de força de trabalho. Né? E Chapecó é uma cidade que já consumiu a força de trabalho jovem do campo, depois a própria força adulta do campo, consumiu a força de trabalho indígena, que foi incorporando, a força de trabalho regional, e hoje está se mantendo com a força de trabalho do imigrante, né? Em alguns setores da cidade. Então, é sério essa questão, essa politicagem, essa manipulação política que o prefeito João Rodrigues faz, com essa questão dos atestados médicos, dá corda para esta política que deve ser combatida. Né? Exatamente. Quem perde é a Prefeitura de Chapecó, não cuidando da saúde dos seus servidores, e o servidor público que tem estabilidade, ainda mais. Né? Então, o prefeito está se movendo aí porque hoje, depois da emenda 103, da reforma da Previdência, o auxílio-doença, ele fica na folha da prefeitura, né, do servidor efetivo. Mas o prefeito está olhando esse volume pequeno de recursos. Né? Ele tem que olhar pelo número de funções de confiança que ele tem, pelo número de cargos comissionados, pelas terceirizações. Né? Por exemplo, na própria Secretaria de Educação, de cada R$4 que a prefeitura gasta, um é repassado para a empresa em alguns serviços terceirizados. Né? E a terceirizado de pessoal é a merenda escolar, o serviço de limpeza. Né? E juntamente com um material pedagógico privado, que também é para doutrinação política, né? Não tem escolha pública desse material pedagógico. Aliás, acho que os órgãos de controle externo, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, deveria intervir, né, nessa questão, porque material didático tem que ter escolha pública, né, para garantir que seja republicano. Então, a terceirização da limpeza,
da merenda escolar, do material pedagógico, soma hoje deve chegar perto de 100 milhões em 2025, né? Dos 300 e poucos milhões que o município investe em educação. E todo mundo sabe que a educação, o grande investimento da educação é o pessoal, professor especialmente, né? Porque é o profissional que está em sala de aula, que está atendendo diretamente as crianças. Também a estrutura da escola, né? Salas, ar-condicionado, energia elétrica, água, esgoto, né? Toda essa questão da manutenção das escolas. Então, não faz sentido o prefeito tentar fazer um discurso de que tem que economizar em atestado médico, porque isso vai comprometer a saúde do trabalhador, e esse trabalhador, se não cuidar da saúde, ele vai ter um agravamento da saúde e, portanto, vai diminuir a sua força de trabalho, né? E se acaso, mesmo se for encaminhado para o INSS, o caso do ACT, é um jovem trabalhador que está sendo uma força de trabalho que está sendo desperdiçada na sociedade. Então, eu acho que esse debate que nós temos que fazer. Então, por isso que depois também no vídeo que eu gravei, a gente focou essa questão da saúde do trabalhador, do direito ao auxílio-doença, da necessidade de manter a saúde e das condições de trabalho, porque o que adoece muito o trabalhador é as condições de trabalho, e que na rede municipal de ensino de Chapecó nós temos 21 bebês de até 2 anos, né, de 6, 7 meses até 2 anos, numa turma de berçário, inclusive crianças de colo e crianças que já andam na mesma turma. Nós temos 35 adolescentes no ensino fundamental. O município não tem auxiliar de sala e contrata estagiários, né? Estagiários que ainda são adolescentes, iniciando o ensino médio, 16, 17 anos, menores de idade. Então, imagina a situação da professora de educação infantil, que tem 21 bebês para ser responsável, para cuidar, né? Educar. Tem mais um adolescente de 16, 17 anos na sala no lugar do auxiliar de sala. Então, é isso que a gente tem que debater, né? 75% dos professores que estão em sala de aula são ACTs, e o professor ACT é um professor que todo ano passa por um processo traumático de prova, de escolha de vaga. Geralmente, ele fica longe de casa, né? Ele não consegue uma vaga perto de casa, então ele tem um dia a dia muito mais sofrido do que o professor efetivo, que vai procurando uma residência perto da sua escola de lotação. Enfim, então acho que a gente tem que enfrentar essas condições, porque isso atrapalha também tanto a saúde do professor como a qualidade da educação. Exatamente. Eliseu, você falou uma coisa bem interessante e bem importante que acontece aqui em Chapecó, que é aquela famosa fala: não trabalha quem não quer, quem é vadio, né? Nas palavras do próprio prefeito, né? É uma cultura, de fato. Eu até escrevi uma matéria na semana passada sobre a escassez de mão de obra que está tendo em Chapecó. A ASIC recebeu um representante do município, da prefeitura, para debater a falta de mão de obra que está tendo em Chapecó. E lá na matéria, eu vou pedir para o pessoal dar uma acessada lá no nosso desacato.info, que na matéria tem bem explicadinho como é que é essa situação. E é bem como você falou mesmo. É uma cultura, foi criada essa cultura. E agora, para descriar essa cultura, é que nem fake news, né? Você espalha fake news e depois, quando você vai lá e prova que aquilo é uma mentira, está todo mundo já espalhando, está todo mundo já acreditando, e não tem mais como. É criado dentro da cabeça das pessoas, é criado realmente essa cultura, mesmo como você falou. Liseu, uma última perguntinha. O vereador César Valduga, do PCdoB, vários vereadores, vários não, né? 3 vereadores aqui de Chapecó que eu vi se posicionar em relação à fala do prefeito, que foi o Paulinho da Silva, do PCdoB, a professora Deise Schilke, do PT, e o vereador César Valduga.
o Paulinho da Silva e a vereadora Deise, eles falaram uma coisa que eu achei interessante, que é em relação aos cargos comissionados da prefeitura, que nada é feito em relação, né, aos cargos comissionados, que o Paulinho chegou até a dizer que ficam lá, às vezes, o dia todo tomando chimarrão, né? Mas aí, quando se trata de servidor público, né, da classe de professores, que é muito perseguida aqui em Chapecó, né, é muito oprimida aqui a classe dos servidores de escolas, né? E aí, o que tu acha em relação a essa fala? Assim, tu acha que tem sentido essa fala e os ACTs, e os comissionados, né? Os cargos comissionados da prefeitura? Bom, Amy, como o sindicato não representa os cargos comissionados, a gente não se ocupa muito dos cargos comissionados, né? Nós representamos os colegas efetivos que estão em função de confiança, né? Inclusive, a gente lembra os colegas que estão em função de confiança que essa é uma conquista democrática da Constituinte, da Constituição de 88, promovida pelo Sindicato de Servidores Públicos e pelos democratas do país, que entendem de que as funções de direção, coordenação e assessoramento, elas são também uma função técnica. Então, por isso que deve ser exercida por servidores de carreira. Então, o professor vai ser o gestor da escola, o enfermeiro, o médico vai ser o gestor da unidade de saúde, né? O assistente social vai ser o gestor do CRAS, do CREAS. Então, é assim que a gente defende. Porque eu acho que o problema da Prefeitura de Chapecó tem girado em torno de 300 cargos em comissão, né, em comissionado, aqueles que o prefeito indica sem ser servidor público. Se é muito, se é pouco, eu acho que talvez nem seja o debate mais importante, né? Porque eu acho que o debate mais importante na Prefeitura de Chapecó é a terceirização de pessoal, né? Eu acho que o maior ralo de dinheiro público está na terceirização de pessoal, que também é um crime contra a administração pública, contra o serviço público, porque, assim, o tempo que a merendeira era contratada pelo município, você tinha comunidades que passavam por 30 anos, a comunidade conhecendo a merendeira, né, que fazia a alimentação das crianças daquela comunidade. A merendeira, juntamente com a nutricionista do município, juntamente com os agricultores familiares, podiam produzir uma alimentação mais saudável, in natura, local, né? Então, eu acho que esse é o crime da terceirização, porque ele destrói, né? Eu acho que, assim, o cargo comissionado ele pode trazer desenvolvimento do serviço público, né? Quando é claro que, assim, a gente vê também contratações que são evidentes, que são indicação de vereadores, e tem todo o esquema de votação, né? Que é sustentação de voto na Câmara de Vereadores por parte do prefeito. Que também é ruim para a democracia, né? Mas eu acredito que talvez a terceirização é bem mais grave do que os cargos comissionados e também a falta de concurso público, especialmente na educação, né? Então, hoje o prefeito descumpre a Constituição Federal, descumpre o Plano Nacional de Educação, e eu fico, assim, até surpreso de que o Tribunal de Contas e o Ministério Público estão de braços cruzados quando o prefeito comete frontalmente, né, desrespeita frontalmente a Constituição e o Plano Nacional de Educação. O sindicato chegou a fazer algum... Do professor ACT, né, de não fazer concurso público, e a cada ano tem mais professores na situação de ACT, porque o professor ACT também gostaria de fazer o concurso público e passar a ser estável, poder pensar uma moradia perto da sua escola, né, estar mais disponível para a escola e para a comunidade, ao invés de ficar gastando 2, 3, 4 horas de transporte por dia para chegar na sua escola, né? Porque o professor municipal é um trabalhador
que não está concentrado no centro da cidade, né? Ele vai para todas as comunidades do interior e ele vai para todas as comunidades de todos os bairros, todo dia, né? Então, aquele que mora num lado da cidade e só consegue vaga no outro lado da cidade, ele passa 3, 4 horas por dia no transporte, ou dirigindo ou no ônibus, né? Então, é difícil preservar a saúde com essas condições. Com certeza. Então, inclusive, em relação a isso, Liseu, o Valduca, ele fez uma postagem onde ele diz assim: se existe atestado médico é porque existe problema, então vamos agir. No dia 4 de fevereiro, solicitamos uma reunião aberta ao público com a prefeitura, o Serviço de Atendimento à Saúde do Servidor Municipal, o SASM, né? O CITESPEN e Sereste. Ele fez essa solicitação, foi marcado, foi feito vocês debateram sobre isso? Porque eu achei uma solução legal, né? Ao invés de buscar atacar os servidores, ele busca uma solução de por que estão pegando atestado, né? Não de acabar com aquele atestado, mas sim o porquê que estão existindo aqueles atestados. Essa reunião aconteceu? Vai acontecer? Como é que está? Vai depender, acredito que da aprovação do plenário da Câmara, né? Porque é isso, né? Os vereadores se manifestam, né? Mas o governo tem ampla maioria e até por todo o sistema de governo aqui, né? Que está todo amarrado com os vereadores, com 18 vereadores hoje, dos 21, né? Então, aquilo que não é da vontade do prefeito não passa na Câmara, né? Então, tem esse detalhe. Mas eu acho que nós temos que tornar público esse debate, né? Questionar. Eu questiono fortemente essa questão da falta do concurso público, da falta de efetivação e a manutenção da grande... Mais de 75% dos professores em sala de aula estão na condição de ACT, né? Eu também defendo que tenha que ser criado o cargo de auxiliar de sala para ajudar o professor na educação infantil até 3 anos, precisa, portanto, superar essa condição de estagiário e precisa eliminar as terceirizações, né? Hoje o município terceiriza pessoal da merenda escolar, de todo o serviço de limpeza, de todas as secretarias da prefeitura, são mais de 1.000 trabalhadores só no setor de limpeza, né? Essa terceirização, para ter uma ideia, um servidor municipal não vai custar, não chega com encargos sociais e tudo, não chega a R$ 3.500, né? O ano passado, o município já estava pagando R$ 3.500 no servidor efetivo do município. Um trabalhador terceirizado, o município estava pagando o ano passado para a empresa R$ 5.000, né? E a gente sabe que o trabalhador terceirizado chega na mão dele igual ou até menos dinheiro do que chega na mão do trabalhador efetivo, né? Então, o trabalhador não está tendo ganho com a terceirização, muito pelo contrário, né? Porque, como estável, ele poderia ter uma estabilidade, poderia se planejar também na cidade, né? Poderia ser um trabalhador mais estável na cidade, mais integrado no consumo, mais integrado, inclusive, na sociedade, nas comunidades. Sim, com certeza. E a prefeitura tem um prejuízo aí de mais de 30%, gastando a mais do que gastaria tendo o servidor municipal. Então, eu também indico para os vereadores, né, que atuem nesse tema, né, levem os números para a tribuna da Câmara, porque a tribuna da Câmara talvez o espaço, tanto é chamada Casa do Povo, né? Então, a tribuna da Câmara tem que ser valorizada, né? Acho que tem que ser levada lá para a tribuna da Câmara todos os problemas reais do município, né? E não se ficar discutindo em cima de manipulação política, que volta e meia jogam tipo essa do prefeito chamar professores de vadios para desvirtuar, né, para desviar a olhar sobre os problemas reais, né? O problema real nessa situação é a doença do trabalhador. Por que o trabalhador fica doente? O que está acontecendo no local de trabalho que o professor fica doente? E não que quem tenha pegado atestado para
proteger a sua saúde, seja vagabundo, né? Com certeza. Eliseu, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Com certeza foi bem esclarecedor. Infelizmente, a gente já encerrou o tempo aqui, mas te agradeço muito pela tua presença hoje aqui, tá? Obrigada. Obrigado, Emi. Um abraço a todos Um abraço. os colegas aí do Desacato e bom dia a todos. Um bom dia. Então, gente, nós seguimos agora com o JTT, que é a Rosângela Bion de Assis vai estar entrevistando a Luzia Cabreira, que já está aqui nos bastidores com a gente, mas antes, rapidinho, nós vamos ver quem são os responsáveis por trazermos todo dia para vocês a outra informação. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. E caso você não seja uma entidade, não tenha uma entidade responsável, enfim, você pode nos apoiar sendo membro do nosso canal ou leitor e leitora amiga lá no desacato.info. Vamos ver como se tornar membro do nosso canal e quais são os benefícios disso.